Oi, turminha, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula. Hoje vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. Vocês vão abrir o seu livro de português na página 45, 46 e 47. Então, pega lá o livro de português de vocês, que é esse da capinha verde, escrito Língua Portuguesa, terceiro ano. E vamos abrir lá na página 45. Página 45 são atividades, palavras em jogo, separação de sílabas, né? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho como separar sílabas. Nós temos aqui as palavras. Fale as palavras e a seguir em voz alta. Aranha, carrapato, sapo, orquestra. Separe as sílabas de cada palavra nos quadrinhos de acordo com o número de sílabas indicada. Depois classifique as palavras conforme o número de sílaba de cada um. Por exemplo, nós temos a palavra aí aranha. Aranha é uma palavra que tem quantas sílabas? Presta atenção na forma de falar. Aranha, né? Lembrando que o N não separa do H, né? Então, nós vamos falar aranha e separar ela em cada quadrinho. Pode ter quadrinho vazio? Pode, porque aqui não tá a continha das sílabas, né? Vai ter quadrinho vazio, porque tem palavra que tem 3 sílabas, tem palavra com 4, né? E quando a palavra tem 3 sílabas, como é que ela chama? Ela chama trissílaba. O que é classificar quanto ao número de sílaba? É falar quantas sílabas ela tem. Se for 3 sílabas, trissílaba. Se for 2, dissílaba. Se for 3 ou mais, polissílaba. Se for 4 ou mais, polissílaba. Se for uma sílaba, monossílaba, tá bom? Então, vocês vão separar a sílaba aqui, ó. Aranha, carrapato, lembrando que os 2 R's não ficam na mesma sílaba. Sapo, orquestra, tá bom? Agora, leia as palavras do quadro a seguir. Missa, irritada. Escreva as 2 palavras separando as sílabas. Aqui você vai separar missa. De novo, lembrando que 2 S's consoantes iguais não fica na mesma sílaba, que é o caso do SS e do RR. Então tem que separar eles, né? Irritada, vocês vão separar. A separação de sílaba feita na escrita corresponde à separação feita na fala? Então, aqui embaixo vocês vão separar as sílabas das palavras. Barro, assado, assinatura, amarrado. Vocês vão separar aqui, tá bom? Na página seguinte, na página 46, nós temos o porquê que a gente separa as sílabas. Para quê? Por que separamos sílaba? Porque aprendemos a separar as palavras em sílabas. Uma das razões é que quando estamos escrevendo no caderno, às vezes as palavras não cabem na mesma linha. Então, precisamos separar as sílabas da última palavra da linha e continuar a escrever na linha seguinte. Então, para que a gente fica aí pelejando para separar a sílaba? Porque tem hora que a gente vai escrever, por exemplo, paralelepípedo. Deu para escrever? Deu.
Mas tem hora que eu tô escrevendo uma frase que chega aqui, ó, só tem esse pedacinho. Então, eu escrevo par, tracinho e termino o resto. Paralelepípedo. Pode ser que o pedacinho que sobrou é maior. Aí eu vou escrever para, tracinho, lelepípedo. Eu tenho que separar a sílaba corretamente. Eu não posso escrever, por exemplo, L aqui e vir aqui colocar o E de Lé. Não pode. Tem que ser certinho. Aqui o espaço já foi maior. Aí nós escrevemos como paralé e no final terminou, lepípedo. Nesse caso aqui, o pedacinho estava maior, então nós escrevemos paralelepípedo. Depois, nesse outro modelo aqui, nesse outro exemplo, como se o pedacinho fosse maior. Aí a gente podia escrever paralelepípedo. Nessa aqui, o pedacinho era maior ainda, faz de conta, né? Então, podia escrever paralelepípedo, só o do embaixo. Então, tem, ó, como a gente separa a sílaba? Em várias formas, na hora de escrever. Olha aqui, pensador. A pessoa estava escrevendo um texto e tinha a palavra pensador. Aí só deu para ele escrever pen. Aí ele vai pen, tracinho, pensador. De outra vez que ele foi escrever novamente a palavra pensador, deu para ele escrever pensar, tracinho, dor na outra linha. No comecinho, na margem, ó, tem que obedecer à margem. Então, tracinho não pode pôr aqui de baixo, não. Tem que ficar no cantinho, na margem e escrever. Vocês vão fazer isso com trabalhador. Vão ver aí como é que vocês vão separar trabalhador de várias formas para dar certo, ok? Então, vocês vão fazer isso com trabalhador, dessa mesma forma, com alimento, com chocolate e com cachorro, né? Vocês vão tentar separar a sílaba para que fique corretamente. Faz de conta que aqui você está com caderno, aqui é uma folha, aqui é outra folha. Certo? Então, vocês vão fazer de conta que aqui é uma folha, que é outra folha. Que é o caso aqui, que é uma folha só, né? Então, vamos para a página seguinte. Aqui, vocês vão fazer o quê? Um aluno copiou no caderno uma parte da história, a grande ideia. Observe a maneira como ele separou a sílaba. Veio, né? Colocou, separou zangões. Um casal de serelepe, outro de caracóis e outro de a coelha. E o pato, a pata, o sapo e a sapa. Isto sem falar naqueles que tinham chegado antes. Agora, vocês vão completar o texto abaixo com as palavras do quadro, separando elas adequadamente no final. Vocês vão pegar. Aqui vocês vão escrever as palavrinhas que estão faltando. Lógico que vai ter que separar a sílaba, que o pedacinho tá pequeno. Então, vocês... O galo queria voar bem alto... como o gavião. Os caracóis queriam correr pela mata como um coelho. As joaninhas queriam nadar no fundo do rio, como fazem as tartarugas no fundo do mar. Entendeu? Então, aí vocês vão fazer essa atividade, tirar uma foto e mandar para eu ver se ficou tudo certinho. Beijos, até a próxima aula. Tchau!